Que, olha, as hipóteses, ó, para usar o teorema. Quais são as hipóteses? Está aqui, é ponto de mínimo local e é o único ponto de... essa função tem mais algum ponto de extremo local? Não, porque ela só tem um ponto crítico. E para ser ponto de extremo local tem que ser ponto crítico. Como ela só tem um ponto crítico, esse ponto sendo ponto de extremo local, ele é único. É questão de lógica. Diga. Raiz quinta de 3, né? Inverti mesmo. Raiz quinta de 3. Agora vamos ver um outro exemplo aí. Para ver bem isso aqui. Ó. Diga. A volta de ponto crítico fica em ponto de extremo local. A volta vai também? Como é? Já provei que não. Já vi que não. Eu já vi isso que não é. Se é ponto crítico, não necessariamente é ponto de extremo local. Já foi visto aqui. Vários exemplos. Tá? O que vale é se é ponto de extremo local, então é ponto crítico. Mas a recíproca não é verdadeira. Ou seja, se é ponto crítico, não necessariamente é ponto de extremo local. Você falou de ponto de extremo, não tem nada a ver com a aula agora, mas a questão da nossa prova vai ser... Você vai entregar a nossa prova próxima semana? É. Tá, deixa eu ver aqui. Um outro exemplo, ó. Para reforçar a necessidade do entendimento correto. Claro que você tem que ter um entendimento correto. Para enfatizar o enunciado desta última proposição. No que diz respeito a isso aqui, ó. P é o único ponto de extremo local. Você considera essa função, seja vamos lá, seja f de R em R dada por f de x igual a exemplo, ó, x à quinta tá menos 5x mais 1, tá certo? Tá aí, x à quinta menos 5x mais 1, qualquer que seja o x real. Tem-se f duas vezes diferenciável, tem-se f duas ' diferenciável com f' de x igual a 5x à quarta menos 5, né? Qualquer que seja o x real. E quem é que deu a derivada segunda? Quem é? Quanto? 20x3. 20 x à terceira. Tá bom? 20 dá 20x à terceira, qualquer que seja o x real. Tá? Daí, f' de x é 0, se somente se o quê? 5x à quarta menos 5 é 0, que é se somente se x à quarta é igual a 1, né? Que é se somente se
x é igual a mais ou menos raiz quarta de 1, que é 1. Logo, tá? Logo, 1 e menos 1, 1 e menos 1 são os pontos críticos de F com, vamos lá, pontos críticos. São pontos críticos com, só para repetir, como é duas vezes diferenciado, derivar, só para enfatizar, porque é claro que isso aqui é verdade, né? Não precisa nem colocar, vai colocar para enfatizar. F' de 1 é 0. Quem é a derivada segunda no 1? Quem é? Derivada segunda no 1 é 20, que é positivo. F' de menos 1, quem é? É 0. E F duas linhas de menos 1 é menos 20, que é negativo. Tá certo? Assim, o que é que eu posso dizer sobre o 1? Pelo teste da derivada segunda para extremo local. 1 é ponto de mínimo local. 1 é ponto... Essas duas, tem que ser as duas, porque o teste da derivada segunda para extremo local é um teste em ponto crítico onde a derivada é zero. Tem que ser ponto crítico, porque se não for ponto crítico, não é ponto de extremo local. Tá? Assim, 1 é ponto de mínimo local de quem? De F. De fato, é o ponto, só tem um ponto de mínimo local. Tá certo? Porque o outro ponto crítico, que é menos 1, é ponto de máximo local. É o ponto de quê? De máximo local de F. Então essa função tem somente um ponto de mínimo local e somente um ponto de máximo local. Observe que limite de f de x com x tendendo a mais infinito é igual a mais infinito e limite de f de x com x tendendo a menos infinito é igual a menos infinito. Logo, f não tem extremos globais. Logo, a função f não tem máximo e mínimo em R. Ela não tem extremos globais. Mas isso não contradiz a proposição. Porque a proposição diz, ela está bem clara, ó. Se f é contínuo aí, P é ponto de mínimo local de f, e P é o único ponto de extremo local de f aí, sendo I a reta, a função não tem somente um ponto de extremo local, ela tem dois pontos de extremo local. Ela tem um é de mínimo local e o outro é de... Mas ela tem dois pontos de extremo local. Ela não tem só um ponto de extremo local. Então, o 1 é ponto de mínimo local, mas não é o único ponto de extremo local. É o único ponto de mínimo local, mas não é o único ponto de extremo local. Mas isso não garante para a gente que ele é um ponto de mínimo? De f em R? Não, está aqui, meu filho, é exatamente isso. Quem é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? Essa função, ela é assim, ó. Ela tem ela ao longo da reta, pode esboçar o gráfico, tá? Ela é um negócio assim, ao longo da reta ela é assim. Quanto é o f de 1, hein? Quanto é o f de 1? O f de 1, quanto é o f de 1? F de 1 dá quanto? Menos 3. E f de menos 1?
Dá quanto? Dá 5, né? Então essa função no menos 1 e no 1, ela tem um gráfico assim. Ela vem de menos infinito, aí ela chega aqui, ó, e aqui, ó. Ela não tem extremo em R. Extremo global. Ela não tem extremo global. Menos 1 é o único ponto de máximo local, 1 é o único ponto de mínimo local. Mas menos 1 não é o único ponto de extremo local. Menos 1 é o único ponto de máximo local. Mas não é o único ponto de extremo local. Ela tem 2 pontos de extremo locais. Entendido? Então, não dá para concluir que menos 1 é um, e de fato não é. Tá? Entendido? Tá? Isso é para você entender um enunciado da proposição. Vamos a um outro assunto agora. Encerrou isso. Máximo e mínimo encerra aqui. Agora vamos a taxas relacionadas. Deixa eu apagar. Qual é a taxa que o senhor mais se identifica, que o senhor mais gosta de explicar nisso aí? Qualquer coisa de cálculo eu gosto de explicar. Não tem nada no cálculo que eu não gosto. Tem não. Tá? Para mim, a melhor matéria da aula. Eu gosto mais do que a álgebra linear. O senhor vai dar álgebra linear? O senhor vai dar álgebra linear no segundo semestre? Não, não. Posso mais só cálculo 2. Já está decidido. Tá? Esse mesmo exemplo que o senhor deu agora ali nas notas? Tem um parecido. É parecido. Tá? Esse aqui não tem vírgula não, viu? Tem vírgula aqui, mas como tem vírgula aqui, esse logo aqui não tem vírgula, tá? Tem vírgula quando é um ponto, né? Ponto, logo, maiúsculo, aí tem vírgula. Assim tem vírgula. Assim. Não. Isso aí não é a minha área, não. Tá? Não dei aula, não. Eu sei muita coisa de matemática discreta, de computação, mas não é um negócio que eu quero dar aula sobre isso. Aliás, eu não fiz computação, não. Eu fiz matemática. Fiz pós-graduação em computação gráfica. Hã? Obrigado. Tá, mas computação não fiz, não. Tá. Bem, olha, pessoal, considera assim, é outra aplicação, tá? Então, taxas relacionadas. Ó. E aí, você está nesse escopo, seja um I contido em R, um intervalo, e F, uma função, e y igual a f de x, tá? Você tem uma lei na variável y como função da variável x, y igual a f de x, onde f é uma função diferenciável, tem derivada e se tem derivada em ela é contínua. Aí vou dar duas terminologias. São notações e terminologias, tá? Eu percebi que a notação já tem, mas mais terminologia. Olha, dados x1 e x2, dados x0 e x1 em R, em R não, em I, porque o meu universo aqui é o dados x0 e x1 em I,
com x0 diferente de x1, y1 igual a f de x1 com x0 diferente de x1, sendo y0 igual a f de x0 e y1 igual a f de x1, tá? Essa diferença, esse quociente aqui, ó, y1 menos y0 sobre x1 menos x0, que é igual a, claro, a f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0, né? Vou colocar, tá certo? F de x1 menos f de x0, né? Por causa disso aqui, tá? Sobre x1 menos x0. Essa diferença aqui, esse quociente aqui, ele é chamado, esse quociente aqui, ele é denominado a taxa de variação média. É a taxa de variação média da variável y em relação à variável x, que diz simplesmente taxa de variação média de y em relação a x, entre x0 e x1, tá? É isso aqui. Isso é uma proposição? Não, isso aqui é definição. É uma notação, é uma terminologia. Notação não, uma denotação, tá? É uma terminologia. Notação tem a ver com símbolo. Isso aqui é o delta y sobre o delta x, tá? Se você vê isso como delta y, e se você vê isso como delta x, então você tem o delta y sobre o delta x. E se a taxa de variação média de y em relação a x entre x0 e x1. E quando você pega o dy dx no x0, ou seja, a derivada da f em x0, dy dx em x0 é isso, é a derivada da f em x0. Que é o quê? Nós sabemos o que é isso. É o limite com x tendendo a x0 de quê? De f de x menos f de x0 sobre x menos x0, que pode ser visto ainda como sendo o limite com x tendendo a x0 de quem? Do delta y sobre o delta x. Se você chama isso aqui do delta y, isso aqui de quê? Do delta x. Isso é a taxa de variação instantânea, ou seja, a derivada é também denominada a taxa de variação. A taxa de variação instantânea de quem? De y em relação a x, no ponto x0. No ponto, que ponto? x0, ou em x0, tá? Quando é tempo, quando x é tempo, você diz no instante t. Vamos ver aqui. Graficamente, ó. Graficamente. Digamos que você tem, tá aqui, você tem o y, você tem o x, e suponha que você tem, tá aqui, a função, né? Tá aqui a f, tá? Então aqui você tem, ó, aqui você tem, digamos, deixa eu pegar aqui, colocar dessa forma.